boa noite a todos. Que bom que estamos reunidos na nossa casa, na casa virtual, na casa física, que fiquemos todos à vontade, cada um de nós possa aproveitar ao máximo essa experiência dessa noite. Nesse mês de março, nós estamos trabalhando o tema As Mulheres do Evangelho. Hoje é a última tarefa com esse tema. Vamos ouvir a nossa irmã Rosa Silveira, trazendo o tema Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Quero fazer, antes de começar a leitura da página, alguns convites. Dizer que nós estamos com as inscrições abertas para o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ainda não começaram os encontros, mas já temos inscrições abertas. Vamos ter duas turmas de ESD, uma às terças-feiras, 19 horas, e outra aos sábados, 10h30 da manhã. Então, quem quiser pode deixar depois um nomezinho ali na recepção. E falar que nós já estamos estudando o Livro dos Espíritos, presencialmente, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Nessa quinta-feira, excepcionalmente, não teremos, porque é dia de reunião de coordenadores, mas a partir da primeira quinta do próximo mês, todos convidados para estudar o Livro dos Espíritos. E no mês que vem é mês de festa. Nossa Santa Casa Santa vai completar 109 anos de existência. Há 109 anos fazendo esse trabalho do bem. É dia 13 o aniversário. Mas nós vamos comemorar aqui no dia 16, sábado de manhã, às 9 horas da manhã. Vamos repassar um pouco da história da nossa casa e depois, claro, faremos um lanche juntos. Então, dia 16 de abril, convidados para o aniversário da nossa casa. Bom, agora vou fazer a leitura da página, lição de número 31 do livro Evangelho e Vida. Por respeito à vida. E temos este tesouro em vaso de barro. Paulo, 2 Coríntios 4:7. Nunca será demasiado lembrar a importância de nosso corpo físico, frágil bastante para revelar sua dependência às leis que regem a vida e suficientemente forte para abrigar o espírito imortal, portador de uma bagagem diversificada a se projetar sobre ele, exigindo-lhe correspondência perfeita para a execução de suas determinantes evolutivas. Épocas houve em que Macerado constituía dever para a conquista de virtudes, isolá-lo das necessidades naturais impostas pela natureza era caminho de purificação. O desequilíbrio de ontem se projeta nos dias de hoje, quando o homem tornou-se de senhor do corpo, com direito de lutar por sua sobrevivência em escravo dele, dominado pela ânsia de usufruir todos os prazeres que seus sentidos despertos lhe oferecem. A doutrina espírita, no entanto, revela a verdadeira função do corpo no contexto evolutivo do homem. Nem a maceração, nem o endeusamento, e sim o uso equilibrado de todas as suas funções, para que o espírito consiga atravessar o mar encapelado da existência física, tomando como barco devidamente equipado, mas dirigido pela força e discernimento da mente clarificada, até que alcance o porto, onde deverá ancorar, depois de cumprida a travessia. Mais do que qualquer outra criatura, o espírita conduzirá esse barco com segurança e sabedoria, justamente porque sabe quanto custa aguardar a ocasião propícia para mantê-lo sob sua direção, o quanto ele representa e conquista para a vida eterna, o que significa tomá-lo sob sua tutela, zelando por ele como inalienável patrimônio que deverá devolver às mãos do Criador depois de usá-lo dignamente. Olhai o vosso corpo como dádiva sagrada. Zelai por ele com carinho e
e respeito. Amai-o, sem torná-lo um Deus diante do qual vos curveis submissos pelo medo de perdê-lo. Ele deverá ser para vós um servidor constante, do qual não prescindireis em vossa marcha ascensional. Poupai-o dos vícios que o deterioram, e por meio dele, vosso espírito alcançará por fim as oportunidades de crescimento que não podeis desperdiçar. Seja ele a lanterna que se erga, guardando o óleo precioso da vida física, com a qual acendereis a luz espiritual que brilhará para sempre. Aurélio, 1993. Então, com essa linda mensagem que nos esclarece devidamente sobre a importância e a função do corpo físico que nós espíritos tomamos para as nossas experiências reencarnatórias, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, de justiça, a oportunidade de estarmos no corpo físico para mais essa jornada de evolução. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desta noite, desse estudo, de chegarmos até esta casa. Os nossos mentores, os mentores de nossa reunião, possam nos envolver a todos, possam inspirar nossa irmã Rosa nas palavras que serão trazidas nessa noite. Que essas lições possam nos auxiliar na trajetória que cada um de nós aqui emprega rumo à felicidade, que é o destino de todos nós, traçado pelo nosso Pai. Que as energias geradas durante a reunião possam nos auxiliar, possam ser levadas aos leitos de dor, aos hospitais, aos irmãos da trajetória mais necessitados. Que possamos, nesta noite, recebermos como um abraço o estarmos aqui nesta casa. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra para a nossa companheira Rosa Silveira, que vai nos falar sobre Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Boa noite a todos. Sejamos nós todos bem-vindos, à Unidade de Caridade. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Esse mês de março, a gente está homenageando, de uma maneira bem singela, porque convencionamos, homenagear no mês de março as mulheres, então nós estamos homenageando, as mulheres do movimento espírita, aqueles espíritos que reencarnaram, em corpos femininos, nessa última reencarnação deles. Então, nós estamos homenageando as mulheres, os grupos femininos do movimento espírita. E nós já tivemos aqui, durante esse mês, com a nossa companheira Bárbara, já lembramos, de uma maneira bastante carinhosa, de algumas mulheres que abriram portas para nós, que abriram os caminhos para nós, e que, conforme a Bárbara falou, muito de uma forma poética e bonita, que essa simbologia, de sair da costela do homem, significa estar ao lado, nem na frente, nem atrás, nem mais, nem menos, nem acima, nem abaixo, ao lado, companheira, como diz na música de Leopoldo Machado, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Então, no caso, ela já homenageou aqui de forma carinhosa, a Dona Glória Araújo, a Dona Olga Cipriano, nossa companheira que está encarnada ainda aqui, ombro a ombro conosco. Clima. Dona Laura, ou melhor, Dona Olga Clima, isso mesmo.
Dona Laura Cipriano, né? São pioneiras aqui, né, na localidade, colaboradoras femininas com o Evangelho de Jesus, né? E são assim mais contemporâneas, apesar de Dona Flora estar mais antiga, mas são contemporâneas nossas, né, desse nosso tempo. Então, elas também contribuíram, né, de forma valiosa, né, seja apoiando os seus parceiros, né, seja na tribuna, né, aqui na tribuna falando, ou seja, tomando frente mesmo no nosso movimento espírita aqui da Baixada, aqui da nossa região, né. Então, eu estou lendo aqui, que é para eu não esquecer, e tem também aquelas outras que eu resolvi lembrar também, e também contribuí antes da gente entrar no nosso tema, que é a Benedita Fernandes. Resolvi também de forma carinhosa lembrar mais algumas, porque quando veio para mim o tema, né, para fazer a divulgação do tema, a gente acaba se lembrando daquelas, né, que também estiveram aqui conosco, e aí, até chegar na Benedita Fernandes, muitas passaram pela minha cabeça e eu resolvi pontuar algumas, né, e algumas delas por exemplo, a esposa de Leopoldo Machado, né, que quase ninguém fala, quase ninguém conhece, né, conhece muito pouco das coisas de Leopoldo. Quem foi, né, a esposa de Leopoldo? O que ela fez, né? Maria Barbosa, logo vai aparecer a fotinha dela ali. Maria Barbosa, né, Dona Maria José, eu acho que é Sampaio, também conhecida como Tia Zezinha para alguns, né? Pioneira aqui no movimento da Baixada, especificamente de Belfor Roxo, né? E também a Dona Enedina, eu não sei o sobrenome dela, sabe, mas a filha dela está aqui. O sobrenome dela, não? Oliveira Pinto, pois é, né? A Dona Enedina também, né? Cada um contribuindo, e outros, qualquer um que cada um pensar no seu coração, vai levar essa homenagem para elas também, né? Dona Wanda, lógico, né? faz aniversário dia 10 agora. Aniversariante, né? Agora no próximo mês, Dona Wanda, nossa, ninguém pode nem esquecer, né? E então, a gente vai entrar no nosso tema. Como eu dizia, eu gosto de pesquisar, né? Para ilustrar as mulheres do Evangelho. E apareceu dentro da minha pesquisa, também como vulto feminino, a figura de Benedita Fernandes, que tem a alcunha de a Dama da Caridade. Aí eu particularmente fiquei muito surpresa, porque eu não lembrava, eu não lembro mesmo de sequer ter ouvido o nome de Benedita Fernandes. Não me lembro, né, assim, das minhas pesquisas, são grandes assim, mas tem nomes que são bastante recorrentes. O nome de Benedita Fernandes não me lembro de ter visto em algum momento, e eu pensei, então é essa aí, justamente por eu não lembrar, não conhecer, essa aí que a gente vai falar um pouquinho, vamos pesquisar sobre ela. E é encantador, né? É surpreendente, porque, na verdade, é uma grata surpresa. Espero que vocês também gostem, né? Porque a vida de Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, é uma lição de compreensão, de confiança dos nossos benfeitores, né? Ela confiou nos benfeitores dela, confiança no Altíssimo, né? Mas, acima de tudo, de coragem. Ela teve muita coragem, fazendo assim um parâmetro ecológico. Às vezes em nossas vidas acontece alguma coisa, né, e a gente fica logo triste, desanima por um tempo, né, e a vida dela, como de outros também, né, ela teve muita coragem para reencarnar da forma que ela reencarnou, né, de passar o que ela passou. Vejamos, né, como eu falei, acima de tudo coragem, né, reencarnar no Brasil, né, de forma feminina, no final do século XIX, 1883, eu acho que é isso, 1883, né, reencarnar no Brasil, no interior de São Paulo, e em um lar de poucos recursos financeiros, e para terminar, negra, né, já não é fácil, e a cereja do bolo, com perturbações mentais, né? Assim, uma vida bastante atribulada, né? De muita tribulação. Não pode passar tudo, né? Vai ficar meio confuso porque ficou em forma de vídeo.
Ao invés de colocar em forma de slide, sai em forma de vídeo. Mas vamos lá. Aí como eu falei, aí ele dá um pause. Obrigada, tá ótimo. Tá ótimo. Aí, assim, temos Marília Barbosa, ali para a direita, né? Acho que a maioria conhece, né? Olhando assim, a foto é a foto que a gente mais conhece dela. E do lado de cá está um pouco desfocado para a Dona Maria José, né? Que a gente mencionou aqui. Aí pode passar, gente, se puder, por favor. Obrigada. Então, seguindo, falando agora mais especificamente, né, de Benedita Fernandes, estamos lá, né? Ela encarnou em 27 de junho de 1883 em Campos Novos, interior de São Paulo. Ela foi biografada depois por Antônio César Terres de Carvalho. Existe a biografia dela, vale a pena ler, sabe? O livro, quem puder adquirir, vale a pena ler. Eu não li tudo, né? Eu gostaria de ter lido para esse estudo de hoje, mas eu não li tudo. Porém, fiz bastante apoiado assim, dela, né? Vamos ver até onde a gente pode ir com essas informações. A obra biográfica dela chama-se Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, é esse tema mesmo, né? E, como eu falei, né, ela reencarnou com uma... hoje a gente fala transtorno mental, né? Mas na época, até tem pouco tempo, a gente podia dizer, a gente ia encontrar e ouvir falar, né? Que ela reencarnou com uma pertinaz obsessão, uma autêntica subjugação. É assim que vem falando, né, nas pesquisas e na biografia dela. Ela sofria, né, de uma autêntica subjugação desde muito cedo. E ela, nessa trajetória dela, né, de ter essas crises, de ter esses surtos, né, esse processo todo, né, até me desculpem vocês se eu estiver falando termos que não são, né, mais adequados, já estou me desculpando aqui. Mas nesse processo dela, quando ela ficava nessa situação, chegou um momento, ela já mocinha, né, que ela acabou perdendo contato com a família e ficou perambulando, vagando pelas ruas, né, como a gente vê por aí pessoas nesse estado, nesse mesmo estado de saúde mental, né, que ela vinha, né, a gente vê muito por aí. Então eles vão caminhando até perder o rumo de casa, até perder o contato com a família, né, a família não sabe se está vivo, se não está, onde está, e eles vão indo, e assim ela saiu da cidade e foi caminhando, sem rumo. E como ainda hoje, naquela época que não existia hospital psiquiátrico e nada disso, pessoas do estado dela, quando entravam em surto, causava transtorno na sociedade, né? Então ela começou a ser um estorvo, onde quer que ela passasse, onde quer que ela fosse, ela passou a não ser, né, uma pessoa desejada, causava transtornos na localidade e incômodos à população. Até que um dia, numa cidade que ela foi parar, num desses momentos dela, ela foi presa, porque era assim que tratavam, né, pessoas nesse sentido. Mandavam-se para a cadeia porque não tinha hospital psiquiátrico na época. Então, deixa eu voltar aqui. Pode puxar aqui? Eu vou voltar aqui para o texto e ver onde é que eu parei. Ela perdeu o contato com a família, né? Deixa eu fazer isso. E foi parar na cadeia. Então, mas assim, né, Deus não abandona ninguém, né? Não é porque a gente está com uma provação, né, por passando por momentos de dificuldade, que Deus não vai olhar que a gente não tem os nossos protetores espirituais, né? O Altíssimo não nos deixa sós, né? Nunca estamos sós, sempre temos os nossos amigos espirituais. Então, mesmo nessa situação que ela estava na cadeia, o que acontece? Um dos carcereiros, o senhor Padial, era um carcereiro, provavelmente ele conhecia de espiritismo porque ele percebeu que o caso dela não era só problema mental, ali estava também algumas perturbações, né, de desencarnados, né, de seus obsessores, né, de seus desafetos. Então, o que ele faz? Inspirado, ele começa a aplicar passe nela. Ele é um dos que começa a aplicar passe magnético nela para aliviar. E ver se era por esse caminho que iria
aliviar a trajetória dela e toda a vivência dela, né? Mas não só ele, depois juntou-se também o senhor Marchese. Na minha pesquisa, não muito profunda, não diz quem é o senhor Marchese, né? Mas pelo sobrenome talvez não fosse uma pessoa assim tão leiga, né? Deveria ser alguém mais distinto, né? E mais conhecedor também de espiritismo ou de magnetismo. E ele também se juntou a esse parceiro e era mais um que também aplicava passos magnéticos nela para aliviar toda a situação que ela passava. E deixa eu ver. Aí você já pode passar daí. Então, nisso que ela estava na cadeia, sobre os cuidados, tanto desse parceiro, né, e desse seu Marchese, chegou um momento em que ela ficou mais calma, né, e como eles sabiam que ela não era nenhum caso de perigo público, chegou um momento que ela voltou ao equilíbrio, né, recuperou a sua lucidez, e eles prontamente disseram para ela que ela poderia seguir. E foi quando ela vai para a cidade de Penápolis mesmo. Ela sai da cadeia pública e vai e segue, né, a vida dela. E nisso ela, deixa eu ver, o artigo aqui informa que ela depois que ela é libertada, né, ela é acolhida por um casal de amigos, né, mas não especifica quem são esses amigos, né, se são amigos dela, se são amigos de um desses amigos dela que aplicaram o passe, né, não especifica. Mas ela é recolhida por eles, ela é auxiliada até ela arrumar um emprego, né, porque não dá para ficar. E é num desses momentos que ela escuta uma voz que diz assim para ela, né, foi a última crise que ela teve, né, foi uma crise bem forte. E essa voz diz assim para ela, abre aspas, Benedita, se promete consagrar-te inteiramente aos enfermos e aos pobres, sairás curada daqui. Fecha aspas. Aqui não diz quem foi que, né, quem especificamente falou no ouvido dela, né, em que entidade foi essa. Mas a gente deduz que é um espírito amigo, que é um protetor, né, que para aliviar o sofrimento dela diz isso a ela, né, ou seja, abre uma água, né, um caminho, ou seja, você tem a sua opção. Você tem essa trajetória que você vai ter que passar por essa situação mesmo, essa dificuldade, né? Mas existe uma outra forma de você também quitar os seus compromissos, as suas responsabilidades, mas de uma outra maneira, ou seja, trabalhando em prol do bem, né? Abrindo para você mesmo a chance de dar um passo a mais. A opção é sua. O trabalho em prol do bem, né? Mas daí você vai ter que se dedicar a ele, né? Como diz aqui a voz, consagrar-se inteiramente aos enfermos e pobres, né? Não vai pensar nem um pouquinho no seu descanso, no seu bel prazer, não. Claro, tem esse momento de descanso, mas em primeiro lugar o trabalho em prol do seu semelhante. Isso aí vai te trazer o alívio necessário. Caso contrário, você vai ficar nessa situação, né, até o final da sua desencarnação. Isso é um fator também interessante da gente olhar pelo lado espiritual, né? Assim, se você tem opções, você sempre tem opções, né? Sempre é dado a você a chance e a opção de você caminhar no bem. O caminho é reto, não tem escapatória, né? O caminho indica a felicidade e a evolução, mas você faz as suas escolhas. Como a gente, via de regra, né, não escolhe muito bem, ainda assim você tem a opção de fazer mais uma escolha, sem abrir mão das suas responsabilidades, sem abrir mão das consequências do que você fez anteriormente, né? Mas isso no meu entender, é bastante consolador. E aí, esse daí é o nosso, né? Então, aí eu coloquei aqui, né? Se prometeres consagrar inteiramente aos enfermos, sairá curada daqui. Então, o que ela faz? Quando ela recobrou o seu equilíbrio, e esse casal amigo apoiou ela, né? E está dando o suporte necessário, porque ela perdeu-se da família, né? Ela
Ela está num lugar novo, tentando começar uma vida nova. Então, o que acontece? Ela abre um lar para crianças necessitadas. O celular, o imã do celular, provavelmente, você é do celular. Para mim não tem jeito, não precisa. Se você prender o microfone aí no... Mas aí para olhar a coisa, e sem microfone, quando chegar no final, minha voz não está mais. Tendo só um pouquinho mais distante. Ou o celular mais distante, né? Aí, como eu estava falando, ela abre um lar para crianças carentes, né? Só que, ok, ela abre um lar para crianças carentes, mas ela vai precisar de subsídio, vai precisar alimentar essas crianças. Vai chegar um dia, e aí, então, assim, ela vai conseguir donativos, mas vai chegar um dia que vai ficar difícil. E chegou esse dia, né? Chegou um dia que ela não tinha como alimentar as crianças dela. Então, o que ela fez? Ela falou para as crianças: olha, vocês vão lá no portão, né? Que Jesus vai passar e vai arrumar um jeito de dar alimento para vocês. Então, as crianças foram, são crianças, né? As crianças foram e ficaram lá no portão. Passavam uma porção de gente, tá vendo lá aquelas crianças ali, né? Com cara triste, né? Com a dorzinha no estômago, né? De fome e tal. Até que passa o senhor Ritieri. Eu não sei se pronuncia Ritieri, tá, gente? Mas como eu acho que é italiano, então eu acho que é Ritieri. E ele era um tripeiro. Tripeiro, naquele tempo, né? 1800, deveria ser aqui, quase 1900. Tripeiro eram pessoas que faziam cargas de vísceras, né? De boi, né? Rins, bucho, essas coisas. Então ele passava por ali com aquela carroça cheia daquelas vísceras, provavelmente ele ia vender para algum lugar, e se deparou com aquelas crianças ali no portão e perguntou: o que vocês estão fazendo aí, que não estão lá com a mãezinha de vocês? E uma das crianças falou para ele, né, que estavam ali, que a mãezinha que estava lá dentro falou para eles ficarem no portão, que Jesus ia passar e ia alimentá-los. Aí ele achou aquilo bonito e falou assim: então vocês voltam lá dentro e diz que Jesus já passou e já ajudou vocês. Aí o que ele fez? Com parte daquela mercadoria, ele doou para aquela instituição. Não era muita coisa, mas é o que ele podia fazer. Ele doou e daquilo ali a Benedita, né, fez alguma coisa, preparou o alimento para as crianças. E aquilo tocou nele. O que ele fez? Como ele estava de passagem, né, ali era caminho dele, ele começou a pensar: bom, toda vez que eu passar por aqui, eu vou deixar alguma coisa com ela, não é muita coisa, mas é o que a gente pode ajudar. E quando eu chegar lá na cidade, para os meus clientes, vou tentar comovê-los para ver se fazer alguma doação. Eu vou dizer, né, olha, eu conheço uma instituição assim assensada, no meu caminho, onde eu faço, eu deixo alguma coisa, se vocês puderem contribuir, vão lá, dá uma colaboração. E assim, Benedita angariou vários amigos que colaboravam, né? O Ritieri, com parte das sotas, e os clientes dele, lá da cidade de onde ele ia, com outro tipo, né? Com dinheiro, né? Com quantia de alguma coisa, ou qualquer outra colaboração útil para aquela casa, mas geralmente para financeira. Então, deixa eu ver um pouco aqui. Ele passou a ser um colaborador e ele ficou amigo de Benedita, tá, gente? Ele e a esposa dele, eles ficaram amigos de verdade daquela instituição. Ele passou a ajudar, ele se envolveu mesmo com a causa dela. Então, mais para frente na vida dela, né, dessas situações, além do lar para crianças, que eu esqueci de dizer o nome para vocês, mas está aqui, deixa eu ver lá livro. Lá em Benedita Fernandes de Araçatuba, ela veio para crianças, tá? Aí mais para frente, ela andando na rua, ela se depara com uma pessoa jogada assim, no monturo. Quando fala que monturo, a gente imagina logo que seja assim, quase que uma lixeira, né? Um lugar bem assim. Essa pessoa estava moribunda, né? Assim, com muitas áreas, assim, bem
porque essa pessoa, esse rapaz, ele não estava morto, né? Ele estava muito, muito machucado, muito danificado, e ela viu nele também que ele tinha problemas mentais. Então ela se identificou com aquela situação. O que ela faz? Ela recolhe ele, né, dá um jeito de tratá-lo, de curar das feridas dele e tudo, e ela promete a ela mesma que enquanto ela vivesse e ela esbarrasse com alguém, algum mendigo, né, alguma pessoa em situação de rua, principalmente com problemas mentais, cada vez que ela se deparasse, dependesse dela, ela nunca mais veria isso nas ruas. Ela iria recolhê-los todas as pessoas em situação de rua, a partir daquele dia, naquela cidade não haveria mais. Não há hospital psiquiátrico, mas há o acolhimento de Benedita Fernandes. Então, e foi assim que ela começou, né? Que ela, sem querer não, né? Com a ajuda divina, mas sem grandes intenções, ela meio que funda um albergue para pessoas em situação de rua, principalmente com problemas de transtorno mental. E aí ela jurou que jamais, né, a partir daquele momento, jamais alguém considerado louco, ou mesmo os verdadeiros loucos, ficariam sem seu amparo. E ela acolheu, abrigou-os, né, lá dentro, num espaçozinho dentro dessa instituição para crianças, e obviamente, né, aquilo ali foi enchendo. Então teve um momento que isso causou um burburinho e chegou até as autoridades, né? Uma hora chega, né? Uma hora as instituições públicas, né, acabam se informando sobre a situação. Então chegou ao conhecimento do prefeito, que para também tirar proveito, passou a ajudar com uma quantia, né? Como é que ele fala aqui? Ele diz aqui, cadê? Passou a auxiliá-la com recursos financeiros, enquanto o prefeito estava lá, né? Então, todo mundo quer estar uma casquinha, né? Só que aí chegou uma hora, quando acabou o mandato dele, encerrou-se, né? Aquela ajuda, porque ela já contava com aquilo, encerrou-se. E o que ela faz? Aí aqui o texto diz que ela era mulher de fibra vigorosa. O que ela faz? Ela não se dá convencida, ela chega lá e diz o seguinte, né? Que se a ajuda do governo, que estava dando o maior suporte, né, da prefeitura, acabasse, ela não ia ter como ficar com os loucos. As crianças sim, mas com os loucos ela ia ter que abrir mão, porque não ia dar para sustentar todo mundo. Então o que ela disse? Então a sua cidade, né, que está tão, abre aspas, limpa, né, fecha aspas, vai voltar a ser o que era. Limpa por quê? Né? Porque as pessoas não gostam de ver pessoas em situação de rua, né? Então vai voltar a ser o que era. Eles não acreditaram, né? Como diz aqui, né? Ela era mulher de fibra vigorosa. Então ela diz, então a sociedade vai voltar a ser o que era antes. Então o que ela faz? Ela libera os loucos, né, para voltar, porque ela não tinha como sustentar. Então é assim que ela consegue das autoridades, também de outras cidades, o apoio necessário para tocar à frente e melhorar o que agora se chamava Sanatório Benedita Fernandes de Araçatuba. Já não era mais só um lar de crianças, né? Se transformou num sanatório. Ela conseguiu melhorar aquilo ali. E aí, andando mais aqui na história dela, além da obra de assistência, Benedita Fernandes atuou como médium, que ela era, né? Principalmente médium passista, e na evangelização das crianças. Merece também destaque que o espírito que anteriormente a obsidiava, o seu antigo obsessor, se transformou em um dos seus maiores colaboradores espirituais. Então, ela conseguiu, né, com a persistência dela e com o vigor, com a escolha que ela fez, né, de amparar os necessitados, trabalhar, devotar-se totalmente ao necessitado, ela conseguiu convencer o seu obsessor a deixar de perturbá-la, mas muito pelo contrário, ser mais um braço amigo na espiritualidade, né? E um outro ponto também para o movimento espírita, porque até então, né, eu estou contando aqui a história dela, mas no princípio não aparece aqui o espiritismo, né, na vida dela, só que ela é uma médium, passista e tal. Só que com todo esse trabalho, ela acaba ficando conhecida, né, na região, e as coisas, as notícias, elas se espalham. Então isso chega até Caio Cachupe, ela
passa a ter amizade com o Caibar Schutel, né? E é nesse movimento, né, nessa militância, que Benedita Fernandes torna-se uma das pioneiras do movimento de unificação dos espíritas lá no interior de São Paulo, porque é ela que funda, em 1940, em agosto de 1940, é ela que funda a União Espírita Regional da Noroeste, lá no interior de São Paulo. É ela que funda a União Espírita Regional da Noroeste e é eleita a sua presidente. Ela mantinha correspondência com o Caibar Schutel, que sempre publicava notícias sobre o trabalho dela no histórico jornal Clarim, e ela era visitada por lideranças do movimento espírita, como João Leão Pita e Leopoldo Machado. Então, Benedita Fernandes conheceu pessoalmente Leopoldo Machado, numa dessas caravanas dele, né? E ela desencarna em outubro de 1947. Ela desencarna de forma serena, né, ao lado das suas crianças, passando informações, evangelizando, de forma serena. Ela foi vítima de insuficiência cardíaca. Então eu entendo que ela infartou, né, e desencarnou, mas de maneira bastante tranquila, sem grande sofrimento. Aí, tempos depois, bastante tempo depois, esse Richelli, o tripeiro, acho que pode passar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu tenho que dar um pulo ali no Evangelho. Tá, apoio financeiro, pode passar mais um. Tempos depois, esse companheiro dela, esse amigo do Richelli, já falei, né? Pioneiro do movimento espírita. O Richelli, ele se encontra aqui no Rio de Janeiro e ele se encontra com, cadê? Ele está com câncer do pulmão, fazendo tratamento no INCA, aqui no Rio de Janeiro. E aí, nesse momento de tratamento dele, ele se encontra com o Divaldo. Parece que Divaldo está cadê? Divaldo está fazendo alguma exposição ou está em algum evento, está num culto, na residência de um casal, lá no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Então, o Richelli, ele vai nesse encontro onde está Divaldo. E Divaldo, cadê? Fala assim. Deixa eu procurar aqui. Divaldo, na sua descrição, tomando conhecimento do caso de Richelli, porque Richelli está com câncer no pulmão, e ele vai atrás de Divaldo, para Divaldo aplicar um passe, ou falar alguma palavra, né, que o acalente nesse momento tão difícil da vida. E aí ele tem uma conversa com o Divaldo da seguinte forma: